Graça maravilhosa, que ela abençoe a sua vida. Você já pensou como essa graça de Deus atinge a sua vida de uma forma sem igual e que transforma toda a nossa vida, o nosso viver? E a partir do momento em que essa graça nos alcança, nós não queremos outra coisa a não ser glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, viver, servi-lo, amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo. A graça de Deus, Deus que enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo, Ele mesmo, se deu por nós. Para quê? Para nos remir de toda iniquidade e purificar para Ele mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. É o que nos diz a palavra em Tito, capítulo 2, o versículo 14. Nós somos purificados pela graça. Cristo Jesus, movido pela sua graça, por seu amor, entregou-se por nós, isto é, em nosso lugar, em nosso favor. E onde a graça de Cristo se manifesta, ela vai trazer consigo uma novidade de vida. Aqui em Romanos, no capítulo 6, fala que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6, 4. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo para que esse corpo do pecado, essa natureza, seja destruída e não sejamos mais escravos do pecado. Agora reina uma nova vida em nós. Romanos 6, versículo 6. Em Efésios 4, 28, Paulo fala sobre a santidade, essa nova vida que temos em Cristo Jesus. E ele então vai dizer: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então ele vai mostrando nesse texto essa nova vida que recebemos em Cristo Jesus. E para aqueles que serviam como escravos do pecado, antes servíamos ao pecado, eram escravos do pecado.
E então, ele vai mostrar em Romanos, no capítulo 6, que agora nós temos uma liberdade. O capítulo 6, o versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte, que é uma afirmação que nós já lemos aqui, que a nossa velha natureza foi crucificada para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, a graça, ela vai trazer a redenção. E ao contemplarmos essa redenção, esse fato, essa realidade na vida, o cristão vai ser levado a procurar, a viver para glorificar a Deus. E também, além disso, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso santificador, que foi enviado a nós por Deus para habitar de maneira definitiva o nosso coração. E isso nos capacita a desenvolver a nossa santidade, que é uma consequência inseparável da regeneração. Nós somos regenerados, temos esse novo viver para que, através dessa nova vida, em que nos arrependemos, nos convertemos a Deus, vamos praticar obras dignas de arrependimento, como Paulo, ele fala, dando testemunho da sua conversão ali em Atos 26, ele vai mostrar isso. Então, essa santidade de vida, ela é consequência, mas não algo separado, distinto da regeneração, porque é algo junto, está unido. Onde há regeneração, há santificação, com todas as boas obras que são manifestas por elas. Aqui em Efésios, no capítulo 2, é o ensino da graça, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja bem, não há separação. Quando entregamos o nosso viver a Deus, Cristo passa a habitar em nós. Quando olhamos para Cristo, quando pelo Espírito Santo entendemos que Cristo entregou a sua própria vida por nós. E quando ele fez isso, ele tinha em vista 2 objetivos. Podemos ver. O primeiro foi redimir o seu povo, resgatá-lo do poder das trevas, da influência do pecado. Isso Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Isso o Senhor fez. Ele nos tirou das trevas,
nos trouxe para a luz. Por isso nós temos que nos revestir das armas da luz, como diz Paulo em Romanos 13:12. Vamos deixando a obra das trevas, e isso pelo poder de Deus, poder do Espírito Santo que habita em nós e nos santifica. Cristo Jesus, ele veio redimir a nós, seu povo, e houve um preço. O preço desse resgate foi o precioso sangue de Cristo, que como cordeiro, sem defeito, sem mácula, ele derramou todo o seu sangue para a nossa purificação. A carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 até o 19, Pedro vai dizer: pelo precioso sangue de Cristo. Este foi o preço que Cristo pagou para que hoje você e eu tivéssemos uma nova vida, fôssemos santificados e o Espírito Santo passasse a habitar em nós. E aqueles que foram resgatados do pecado devem servir a Deus em justiça, praticando as boas obras, pois foi para isso que essas boas obras foram criadas, para que nós vivêssemos em fé e praticando. Tiago, ele diz-nos sobre isso na sua carta. Muitas pessoas não gostam da carta de Tiago, mas Tiago é claro em dizer, no capítulo 2, que você tem fé e eu tenho obras. Você pode dizer: mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Então a fé é algo que nós não podemos ver, mas através das obras nós podemos ver o invisível, que é a fé. A fé opera juntamente com as obras. Pela fé, nós podemos exercer as boas obras. Está tudo ligado. Não é somente ter fé e nem é somente ter as boas obras. As boas obras vão manifestar a fé que há em Cristo Jesus. E graças a Deus por isso. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, na sua carta de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai mostrar justamente que Deus nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus e, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque ele vai dizer: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, os versículos 57 e 58. Então nós fomos resgatados, como a gente percebe aqui, de toda a iniquidade,
seja como for que essa iniquidade se apresente, nós fomos resgatados por Cristo Jesus, mediante o sangue que Ele derramou em nosso favor, como nos diz a carta de Tito, no capítulo 2, Ele deu a si mesmo por nós. E Ele, isso nos tirou, nos resgatou, nos redimiu. Para quê? Para que nós nos tornássemos responsáveis por mortificar as obras da carne, aquelas obras que nos afastam de Deus. E mortificando as obras da carne, vivendo pela fé no Filho de Deus. Foi para isso que Cristo nos resgatou. Então, o primeiro objetivo do sacrifício de Jesus foi redimir o seu povo. Redimir você, redimir a mim. O segundo objetivo pelo qual Cristo se entregou por nós, em nosso lugar, foi para purificar para si um povo zeloso de boas obras. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que a graça faz conosco. Ela nos purifica. De forma que nós, que estávamos mortos, como diz Efésios, como em tantos outros momentos na palavra, vai nos dizer, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas agora, pelo sangue de Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo, formamos um povo, você e eu e toda a igreja de Deus, formamos povo de propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Novamente, nós lemos Efésios no capítulo 1, o versículo 4. Deus escolheu você, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não é para aparecer para as pessoas, não é para ficar bem na fita com Deus, mas é diante de Deus, somente por meio de Cristo Jesus, nos tornamos santos e irrepreensíveis. No Antigo Testamento, o povo de Deus, o Israel, nós sabemos que ele era o povo de Deus, mas hoje é a igreja, não igreja
instituição, denominação, é a igreja, que é composta de todos os eleitos e salvos por Cristo Jesus. E como povo de Deus, sobre nós pesa a responsabilidade santa de nós sermos zelosos de boas obras. Ou seja, zelosos, cuidadosos em praticar boas obras. E essas boas obras, elas procedem da fé, que é feita de acordo com a lei de Deus. E isso tudo é unicamente, exclusivamente para a glória de Deus. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, diz que Deus pode tornar abundante em nós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Deus é quem nos concede essa graça de sermos abundantes em toda boa obra. E a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, que nós poderemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Somente por meio de Cristo Jesus, pela regeneração, pela redenção, pela santificação, é que nós vamos viver para o inteiro agrado de Deus, frutificando, dando aqueles frutos maravilhosos de toda boa obra ou em toda boa obra. E as obras de justiça são fruto dessa redenção. E como diz Gálatas no capítulo 5, que é um versículo que a gente lê, mas muitas vezes a gente não está vivendo realmente, produzindo esse fruto dia a dia em nosso viver. E devemos olhar para Deus, vermos a redenção que nos alcançou, porque só assim nós vamos querer viver e manifestar. Nossa vida irá manifestar de maneira tranquila, de maneira especial, de maneira consciente, o fruto do Espírito, como está aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque nós crucificamos a nossa carne, nós que somos de Cristo Jesus, crucificamos a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aleluia! Glória a Deus! Os dois objetivos que Cristo
tinha em vista ao se entregar por nós, estão ligados ao propósito estabelecido pelo próprio Deus para eliminar o pecado e as consequências do pecado. Não somente eliminar o pecado, mas as consequências. E pela santificação, nós hoje já podemos experimentar o status, a condição daquele mundo futuro. Santificar-se é viver para o que realmente fomos chamados. O verdadeiro crente já não é mais escravo do pecado, pois foi liberto pelo sacrifício de Cristo Jesus. Glória a Deus.